Fala aí, rapaziada do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer o pós-jogo da goleada do Palmeiras sobre o Deportivo Pereira, 4-0 fora o baile, e o Palmeiras encaminhando a classificação para a semifinal da Taça Libertadores 2023. Os gols do Verdão marcados pelo Rafael Veiga, Marcos Rocha, Mike e o Rony, que foi um dos melhores jogadores da partida, também deixou dele. Antes de soltar o vídeo aí pra gente estar reagindo, analisando aquilo que os comentaristas falaram, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal. E nesse vídeo, trazendo aí o pós-jogo da goleada do Palmeiras sobre o Deportivo Pereira, 4-0, show do Verdão. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Aqui na Placar TV, o Palmeiras humilhou o Deportivo Pereira no primeiro jogo das quartas de final lá na Colômbia. Vitória por 4-0. Passeou em campo, não teve nenhum tipo de dificuldade. Primeiro tempo virou 3-0 para o Palmeiras. E ouso a dizer que o Palmeiras está na semifinal da Libertadores mais uma vez. Só uma hecatombe, só uma inversão dos polos da Terra, só se ET invadir o planeta Terra, enfim, daquelas coisas absurdamente improváveis para tirar a vaga do Palmeiras da próxima fase da competição. O técnico Abel Ferreira fez mudanças na escalação que era prevista antes do jogo, colocou dois laterais para travar as descidas do Fori, que é o lateral esquerdo da equipe do Deportivo Pereira. Na verdade, um ala pela esquerda, é o lado mais forte da equipe dos caras, e simplesmente eles não entraram em campo. Aliás, pelo contrário, deram a bola ao Palmeiras no primeiro tempo. O que aconteceu? 3-0 para a equipe do Palmeiras, numa partidaça do Rony. O Rony acabou com o jogo, melhor em campo. Terminou, inclusive, o jogo 4-0 com um gol do Rony. Rony deu assistência para o gol do Marcos Rocha, que foi o segundo. O Palmeiras abriu o placar com o Veiga e pênalti. O Mike fez o terceiro gol, que foi o elemento surpresa, né? Jogando como ponto o Marcos Rocha, como entre aspas, o lateral direito da equipe do Palmeiras. E num jogo extremamente seguro do setor defensivo do técnico Abel Ferreira. Ou seja, o Palmeiras deu uma aula de Libertadores para o estagiário na competição, Deportivo Pereira. Primeira participação da equipe, chegou longe a beça nas quartas de final, mas pegou o time que neste momento é o referencial da competição na América do Sul. O jogo ele volta na próxima quarta-feira e o técnico Abel Ferreira, se quiser, pode se dar até ao luxo de poupar jogadores nesta partida contra o Deportivo Pereira, se quiser mudar um pouquinho de chavinha e focar Campeonato Brasileiro, que claro, a conta para o Botafogo, que é o líder da competição, ainda é distante, mas a matemática ainda permite que o Palmeiras sonhe, e por que não? Então, para isso, fazer o dever de casa contra o Vasco, literalmente no Allianz Parque, pode até jogar com o time titular e descansar a equipe neste jogo contra o Deportivo Pereira. Afinal, na minha modesta opinião, as quartas de final da Libertadores para o Palmeiras já acabou. Vai ser um jogo protocolar da semana que vem e o Palmeiras já pode pensar no próximo aniversário dessa competição, que virá do confronto entre Racing e Boca Juniors. Vence e se concretizou em campo. Isso não por acaso, né, Elton? Porque esse time tem uma seriedade, uma dedicação. Poucas vezes a gente vê o Palmeiras meio desligado. E isso inclui o estudo do adversário, né? E nessas, o Abel Ferreira opta por ter os dois laterais, algo que ele já fez em outras ocasiões, o Mike e o Marcos Rocha, tirando o Arthur. O que você achou dessa opção do Abel? A gente falava na edição de terça-feira do Deportivo Pereira jogando com linha de 5 e o Palmeiras não sentindo dificuldades na temporada enfrentando adversários que jogam com linha de 5. Ora tentando abrir o campo, né? E você citou o Arthur, que é um jogador que faz isso muito no contra 1. Ora tentando rodar essa bola, que foi a opção do Abel Ferreira. Não dar tanta profundidade, afunilar um pouco mais o jogo e dobrar os laterais pela direita. O Mike, acostumado a fazer isso na temporada passada, foi utilizado dessa forma na segunda metade do Campeonato Brasileiro, jogando ali numa segunda linha, né, como um ala.
o Marcos Rocha construindo mais por dentro, isso se repetiu nesse jogo. Achei uma proposta interessante e não é pelo resultado, é sim pelo que apresentou o Deportivo Pereira até agora na competição e a leitura que fez o Abel Ferreira de que precisava ter um pouco mais de bola trabalhada entre as linhas para poder chegar dentro da área. E nem precisou da bola parada, né? Ok, o gol que a gente está vendo aí foi de pênalti, foi de uma bola parada, mas o Palmeiras construiu seu jogo abrindo os espaços da defesa do Deportivo Pereira. Bom jogo do Mike, e sim, né? Tentando abrir um pouco mais o campo. Bom jogo do Marcos Rocha, entrando em diagonal. Excelente jogo do Rony, que nessa formação, até a Conmebol, né, colocou que era um 4-3-3 e não foi um 4-3-3, né? Quase um 4-5-1. Com o Piquerez tendo muita liberdade pelo lado e o Marcos Rocha muitas vezes fazendo o terceiro zagueiro, mas uma linha de 4 com o Dudu tendo um pouco mais de liberdade pelo lado esquerdo, Zé Rafael, Veiga e Menino por dentro e o Rony circulando ali na frente, todos esses jogadores tentando abrir a defesa do Deportivo Pereira. Era um jogo que a gente esperava, Edu, de autoridade, de um time consistente, de um time que precisou de 30 minutos para decidir o confronto. Como você falou, né? Já está na semifinal, não está ainda porque temos mais 90 minutos, mas acho que serão 90 minutos protocolares para a gente ver de novo o Palmeiras entre os 4 melhores da América. 9 contra 300 e pouco do Deportivo Pereira. Dominou o jogo, teve 60% da posse de bola. É o que se pode chamar, botar lá no dicionário, autoridade. É uma vitória com autoridade, né? De quem mais uma vez quer conquistar a América. Inclusive o Rony falou depois do jogo, né, dizendo que o time sentiu muitas dificuldades nos primeiros minutos, né, nos primeiros 20 minutos. E as dificuldades eram de o Palmeiras conseguir encontrar espaços na defesa do Deportivo Pereira. Foi um time que rodou a bola bastante, né, conseguiu ali ter a posse, mas sem essa profundidade, sem conseguir achar um passe ali entre as linhas do adversário, que se fechou e a gente sabia que jogaria dessa forma, mas foi um time que manteve o conceito do início ao fim. A ideia era, sim, circular a bola, tentar abrir esse espaço, não tentar essas bolas esticadas, porque certamente seriam rebatidas, porque a defesa do Deportivo Pereira não subia sua marcação. Foi um time que circulou muito bem e variou muito bem o jogo. Ora o Gabriel Menino abrindo um pouco mais pelo lado direito, ora o Dudu sendo um jogador mais de diagonal da ponta para o meio, o Piquerez aparecendo para dar mais profundidade, mais gente, né, no campo de ataque. E aí quando conseguiu o Rony, né, o pênalti, que foi bem marcado, e o Veiga batendo muito bem, o Palmeiras conseguiu encontrar os espaços que precisava. Tanto que no segundo tempo, né, o Deportivo Pereira até desfez essa linha de 5, jogou com 4 na defesa. E aí a gente está vendo o gol, né, do Murilo achando muito bem o Rony no meio dessa linha de 4 jogadores para fazer o 4º gol. Um jogo de muita autoridade, de um time que se conhece muito bem, de um técnico que sabe extrair muito bem dos seus comandados. E falou aí, a gente ouviu, né, o torcedor do Palmeiras ouviu. Se esses caras saírem, ele vai junto. Porque realmente é um conjunto que funciona muito bem nessas últimas temporadas. Mas não tira a minha espinha dorsal do time, não, senão sai também. Bom, a gente viu os lances, né? Acabamos de ver o pênalti no Rony. Na verdade, o VAR trabalhando para salvar a arbitragem, né? Tá em dúvida? Chama o velho, chama o Carlos Eugênio Simon. Então tá aí, pessoal, foi o pós-jogo da goleada do Palmeiras sobre o Deportivo Pereira, 4-0, e o Palmeiras está classificado, pessoal. Pode cravar aí, Palmeiras classificado para a semifinal da Taça Libertadores da América. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil.